bom que você voltou e nós estamos aqui para o nosso terceiro bloco. Lembrando que várias das perguntas nos chegam pelo e-mail programaçãoereação@hotmail.com, que é o nosso meio de comunicação mais eficaz. E também vocês vão poder assistir esse programa hoje, no sábado, no domingo e na terça-feira, nos horários de reapresentação. Sábado, às 23 horas, domingo, às 9 da manhã e terça-feira, às 16 horas. E o nosso programa também passa pela internet. Vocês podem acessar pelo site tvcidadeonline.com.br e o nosso programa é visto em Portugal e na Argentina. Além de telespectadores, Ricardo, nós temos net-espectadores. Então a importância de que tudo que se fala aqui é ouvido inclusive em outros países. É a doutrina espírita ajudando a consolar as dores de quem sofre, independente de fronteiras, porque a dor não tem fronteiras. Ricardo, temos aqui uma pergunta que é muito importante, que nos chegou pelo e-mail. Podemos dizer que todas as dores humanas encontram respostas quando estudamos a doutrina espírita? Olha, eu vou arriscar dizer que sim. Né? Nós sabemos que a dor é um aprendizado. A gente aprende pela dor, não resta a menor dúvida. Aprende pela dor e aprende pelo amor. Quando não conseguimos aprender pelo amor, às vezes somos empurrados a aprender pela dor. E muitas das vezes a dor que sentimos, o sofrimento que sentimos, são reflexos de coisas, de erros muito grosseiros que cometemos no passado, em vidas anteriores. Não são punições, são ensinamentos. Quando a gente inflige um mal, uma dor a um irmão nosso, e nós fazemos isso o tempo todo, né? Fizemos no passado, continuamos fazendo, nós não temos ideia do que ele está sofrendo. Estamos felizes porque fizemos ele sofrer, provavelmente era um adversário, um inimigo, alguma coisa desse tipo, né? E agora, há um momento em que a gente passa a receber, seja lá de quem for, o mesmo tipo de sofrimento. Com isso, a gente começa a entender que o mal que nós causamos no passado a nossos irmãos, né, e que estamos recebendo agora, não é nada agradável e não deve ser repetido. É uma maneira de aprender, né? É aquela palmadinha, né? A palmada, palmadinha amorosa. Que é importante às vezes ser dada porque ela tira a criança daquela situação de cometer um ato que pode até colocar em risco a sua encarnação. Andréia, ela tem uma frase que eu gosto muito, quando ela diz que às vezes o nosso anjo guardião nos dá uma rasteira para que a gente não caia no precipício mais à frente. Eu acho que as dores acabam tendo essa mesma visão. Exatamente. A gente sofre não entendendo o porquê, mas aquele momento de recolhimento, de uma internação de longa duração ou de um problema mais sério no aspecto econômico, ela acaba fazendo com que a gente pare, reflita e não continue no mesmo erro que nos levaria a uma consequência muito grande. Agora, eu estou aqui pensando, Ricardo, lá no Lar de Isabel, vocês acolhem, como a gente pôde dizer no início, 55 pessoas que estão ali porque foi o único lugar que elas encontraram. No finzinho de suas vidas. Já no finzinho das suas vidas. Então, é o mesmo tipo de sofrimento que uma pessoa, claro, preservando todas as diferenças, mas é também uma dor que um desabrigado sofreu por ter perdido tudo. Perfeito, exatamente. Só que ali ele perdeu individualmente, não foi uma perda coletiva. É verdade, sem dúvida nenhuma. E ali ele encontra um nicho de carinho, um nicho de atenção, de fraternidade com as pessoas que cercam e cuidam deles, né? Para que possam ter uma passagem mais tranquila, mais leve e chegar ao mundo espiritual, o mundo da verdade, né? O mundo real da vida, de uma forma menos traumática. Esse é o objetivo. Agora, voltando, Marcelo,
ao aspecto da dor, eu acho que existe um ponto importante a considerar. Existem muitas dores que nós provocamos na existência atual por nosso desleixo. Então nem tudo é por conta de um passado. Pois é, isso eu não consegui concluir. Muita coisa que nos acontece aqui é resultado de erros nossos. Isso a doutrina também nos ensina, né? De erros nossos nessa vida, na vida atual. E que devemos perceber, devemos entender, aceitar, se resignar e adotar como um valor interno não cometer mais esse tipo de erro. Como má alimentação, enfim, má disposição ao longo da vida, né? Uma vida, como se diz, parada. Uma vida que a pessoa não produz algo de útil para o outro. De útil, exato. Então, são dores físicas e morais que nós mesmos provocamos na nossa própria existência. Mas vamos? As pessoas às vezes reclamam de dor de coluna, mas é porque ficam o tempo inteiro deitados, né? Justamente isso, eu estou com ela agora. Mas provoquei agora, isso aí não veio lá de trás, não. Nos chega aqui uma outra pergunta muito interessante. É fato que todas as religiões se esforçam para consolar, porque também é a função de todas elas. Mas o que vai diferenciar ou caracterizar a consolação que é proporcionada pela doutrina espírita? O que vai diferenciar das demais, né, da consolação das demais. São diferenças sutis, né, bem pequenas, sem dúvida nenhuma, mas são significativas. A doutrina espírita, em primeiro lugar, não vê de forma alguma como castigo. Não, pode continuar. Castigo o que estamos sofrendo aqui em nossas existências. Isso já é um ponto que nos diferencia de algumas correntes religiosas, né? A doutrina espírita nos mostra, e isso eu vou recorrer agora ao oriental, né, ao japonês. O japonês ele tem como simbologia de crise, e tem crise uma atrás da outra, com tsunami, com há pouco tempo tivemos outra lá. Terremoto um atrás do outro, usina atômica vazando, etc. São crises, né? E eles simbolizam essas crises com 2 ideogramas, apenas 2 ideogramas na linguagem deles, na escrita. O primeiro deles significa obstáculo, dificuldade, e o segundo, oportunidade. Oportunidade de quê? De superar aquele momento, de superar aquela dificuldade, né? De transformar a situação, e eles vão fazer isso com toda certeza, de transformar a situação para se proteger de futuros eventos similares, né, que possam vir a ocorrer. Então, a doutrina nos ensina isso também. Tudo que nos passa, seja pela dor, seja pelo amor, seja pela dor física, pela dor moral, são ensinamentos que devemos absorver e evitar que venham a ocorrer em uma outra oportunidade. São aprendizados e fazem parte da nossa evolução. Eu estou aqui pensando, até porque eu sou professor dos meus colegas que dão aula de matemática. Quando eles elaboram um problema para que os alunos resolvam, eles fazem dentro daquela condição média que os alunos têm para resolvê-los. E os instrumentalizam com as informações, com o conhecimento básico, para que todos eles saibam passar por aquele problema resolvendo. Ele não faz a prova querendo dar 0 para os alunos. É óbvio. Assim como Deus não nos dá um problema querendo que a gente sofra, Exatamente. sem que haja uma razão, sem que haja um motivo e, acima de tudo, sem que não haja uma utilidade. Há uma utilidade providencial naquilo que passamos. Mas os nossos 12 minutos já acabaram de novo. Queridos, vamos para os nossos comerciais e em breve voltamos para o nosso 4º e último bloco, onde continuaremos com o nosso debate sobre flagelos destruidores. Até o próximo bloco.